Fala jovens, sejam todos bem-vindos à nossa análise técnica de Cardano novamente. E hoje a gente vai fazer a continuação da nossa análise técnica de Cardano e de Bitcoin. Eu vou gravar e vou lançar o vídeo do Bitcoin depois. Mas primeiro eu tenho que comentar sobre esse vídeo aqui, sobre essa análise. E também dar uma continuidade e um feedback em relação aos primeiros vídeos que eu fiz em dezembro. Para quem me acompanha há mais tempo sabe que eu falei que a Cardano no primeiro trimestre era um excelente projeto para você investir, para você segurar caso saísse as atualizações previstas pelo projeto, ok? Então, pessoal, para começar a nossa análise técnica de hoje, eu vou explicar para vocês aqui quais são os suportes mais importantes aqui da Cardano, tá? Nesse momento, e também as resistências. Então, vamos colocar as resistências aqui. Você vai ver que nesse momento está sendo testada uma resistência muito forte da Cardano, tá? E vamos colocar aqui. Só ajeitar aqui um pouquinho. Pronto. Então é o seguinte, nós temos o preço aqui da Cardano. O preço, a queda máxima do preço da Cardano, ela chegou a coincidir com o valor do Bitcoin. Então o gráfico do Bitcoin acompanha o gráfico da Cardano e a gráfico da Cardano acompanha o gráfico do Bitcoin, ok? Então é o seguinte, por que nós estamos em uma fase de reversão de tendência? Ou seja, nós estamos saindo de uma tendência de urso para entrar numa tendência de touro, tá? Por quê? Hoje eu vou mostrar para vocês por quê. Então aqui nós estávamos vindo de uma tendência de queda, né? Tendência de urso, que a gente chama, porque o urso ele ataca de cima para baixo, tá? Então, tendência de queda. E ele criou uma grande cunha de queda, de baixa, tá? E logo depois dessa cunha, explodiu para cima. Foi aquela análise técnica que a gente acertou, beleza? Então agora, depois que ele tentou fazer um movimento de alta de reversão de curto prazo, que ele tentou subir, e ele falhou miseravelmente, porque no mesmo dia ele pegou e teve uma falha, tá? Então ele teve um candle bem positivo, e no mesmo dia ele saiu de... no mesmo dia ele saiu de 0,047 centavos para 0,072 centavos, ou seja, ele dobrou de valor em um dia, né? Então ele teve uma tentativa, não conseguiu, falhou miseravelmente no mesmo dia. No outro dia ele caiu muito mais ainda, tá? Ele tentou novamente se superar, não conseguiu. E ele entrou numa zona de acumulação, né? Essa zona de acumulação aconteceu nesses meses todos aí, tá? E agora qual é a tendência, pessoal? Agora nesse momento ele está fazendo um teste da resistência, de uma resistência fortíssima, tá? E eu tô de olho nessa resistência para fazer mais um swing trade. O que eu tô esperando aqui? Eu tô esperando que hoje forme um candle verde, que ele termine o dia com esse candle verde positivo, que amanhã forme um outro candle verde maior, tá? Amanhã é sábado, domingo, tá? E segunda-feira. E segunda-feira ele começa a iniciar um processo, ou terça-feira, né? Iniciar um processo aí de respiro, né? Que ele volte a cair um pouquinho, tá? E o que eu quero aqui com esse... O que eu tô fazendo esse desenho aqui, pessoal? Porque eu quero isso aqui, ó. Como o mercado ele anda em onda, tá? E ele vai sempre fazer esses movimentos subindo e testando resistências e suportes, etc. Eu quero que essa resistência que ele está iniciando, tentando quebrar hoje, tá? Que ela quebre, que rompa, que ele vá testar algumas resistências um pouco mais altas, como essa daqui, por exemplo, tá? Que ele teste ali através de candles positivos e depois alguns dias de negativos, alguns dias de correção, tá? E a correção, o segredo todo é ver se ele forma um candle positivo em algum momento logo depois da correção, tá? Então é isso que eu mais quero ver. Eu quero ver isso aqui acontecer. Eu quero ver essa correção acontecer e um candle positivo. Não precisa ser necessariamente desse tamanho, tá? Isso aqui é só para ilustrar a estratégia que eu quero fazer, tá? E
quando ele for testar, quando ele for corrigir, eu preciso que esse suporte que foi rompido e que foi vencido, ele se transforme automaticamente, essa resistência se transforme automaticamente num novo suporte. Tá, então eu vou marcar aqui em azul. Então eu sempre marco suportes com azul escuro e resistências com amarelo. Então quando ele testar novamente, quando ele romper essa resistência fortíssima e voltar em uma correção e se manter, né, conseguir o preço se manter em alguns dias e transformar essa antiga resistência em um novo suporte, isso vai me confirmar aquilo que as médias móveis já estão me entregando, tá? De que o mercado ele vai entrar em uma tendência bullish, uma tendência de touro, e aí Deus nos acuda, a gente não sabe até onde vai parar esse preço da Cardano ao final do ano. Então eu acredito que a Cardano ela pode chegar a $1 por unidade até o final do ano, por causa desse movimento aqui. E isso eu falo já respondendo ao nosso jovem aqui. E eu peço participação de todos vocês nos comentários dos vídeos, porque eu gosto de responder vocês, eu adoro a participação de vocês, tá? E o Luiz Felipe aqui, há 5 dias atrás, ele falou, ótima visão, quanto você acredita que a Cardano pode chegar até o final do ano? Então, respondendo ao Dr. Luiz Felipe, que pode ser a mesma dúvida de outras pessoas, eu acredito que a Cardano possa chegar a $1, tá? Que ela já chegou a $1,15 por unidade, tá? Então, claro que isso vai depender de diversos fatores, vai depender das atualizações da Shirley ou do Boros também, que são atualizações do protocolo e da white paper da Cardano, porque a Cardano, diferentemente do Bitcoin, ela ainda está com o seu processo, o seu white paper em desenvolvimento, tá? Então, a Cardano ela está em fase embrionária. Então hoje, o que eu digo para quem quer investir em Cardano, eu falo a mesma coisa. Cara, se tu queria ter a chance de ter investido em Bitcoins, quando o Bitcoin em 2011 valia, sei lá, 10 centavos no dólar, na minha opinião, essa é a mesma chance que nós temos para investir em Cardano. Porque a Cardano, como moeda e tecnologia, ela é muito superior ao Bitcoin, tá? Porque ela não só corrige vários problemas que o Bitcoin possui, como ela possui várias inovações tecnológicas incorporadas a ela e ela é desenvolvida por pares de desenvolvedores, ou seja, existe um cara crânio aqui, outro cara crânio ali, eles pegam suas ideias, eles juntam essas ideias e transformam vão melhorando esse conceito, essa tecnologia ao longo do tempo, tá? Então isso faz com que, na minha opinião, a Cardano é a melhor criptomoeda tecnologicamente falando, com o seu desenvolvimento e que teve a maior desvalorização das criptomoedas no ano passado. Ela chegou a perder 97% do seu valor. E isso faz com que, mesmo você comprando ela valendo 5, 6, 7 centavos, você tem que lembrar que ela já chegou a valer $1 por unidade. Então, se hoje você compra 100 mil Cardanos, ao final de um resultado positivo dessa moeda em 2, 3, 4, 5 anos, mesmo que demore para chegar, mas ela chegar a $1, a valer $1 por unidade, você pode acumular aí pelo menos $100 mil só de se você segurar 100 mil Cardanos, tá? Porque se ela passar a valer e ela tiver alguma queima de moedas e ela começar a valorizar muito mais rápido, você pode realmente acumular um bom dinheiro com ela, tá? Então, na minha opinião, ela está lutando hoje para vencer essa resistência, vencendo essa resistência, tá? Vencendo essa resistência. E na minha opinião, para quem está segurando naquele swing trade ainda, né? Para quem continuou sendo otimista e está segurando naquele swing trade dos vídeos anteriores, na minha opinião, hoje seria um momento de venda, tá? Porque ele está testando essa resistência, então é perigoso você segurar Cardanos nesse momento, porque claro que ela pode romper e explodir, mas ela não vai fazer isso antes de uma correção. Então, na minha opinião, não teria um motivo, um porquê de você segurar hoje naquele swing trade da semana passada que a gente fez, tá? Então, para quem está segurando ela ainda, eu acho que esse é o momento de vender as Cardanos para swing trade. Para quem é holder, eu seguro algumas moedas, então eu tenho 100 mil Cardanos e eu seguro elas. Eu vou segurar independente do que vai acontecer com o preço, porque eu acredito no projeto no longo prazo. Mas naquele 0,25 bitcoins que eu tenho em Cardano para fazer swing trade, eu já vendi minhas Cardanos de swing trade e embolsei o lucro, tá? Porque também não adianta a gente ficar só juntando dinheiro e não gastar um pouquinho, tá? A gente tem que
tem que curtir o dinheiro que a gente faz com essas operações também, tá? Então, o que acontece? Na minha opinião, hoje seria um bom momento de venda desses Cardanos e recompra caso ele faça esse reteste em um candle positivo. Eu compraria a 0,42 e aí sim, aliás, 0,054, tá? Compraria novamente aqui, porque daí ele faria aquele reteste da resistência e transformaria a nossa resistência em um novo suporte para a continuação de uma nova alta, ok? Para quem confia no projeto, já viu meu vídeo do guia básico da Cardano, tá? Que eu recomendo aqui no meu vídeo. Você pode segurar a moeda independente, acreditando no projeto, e você até pode viver um pouco mais tranquilo, beleza? Antes que eu me esqueça, eu quase me esqueci, o que me faz acreditar que agora nós estamos em uma reversão de tendência, até vou limpar o nosso gráfico aqui, tá? Vou ativar aqui as minhas 4 médias móveis de médio, longo e curto prazo, tá? O que me faz acreditar é que, tá vendo essa linha verde aqui? Quando ela corre por baixo das outras linhas, tá? E aqui são médias móveis, são sinais tardios de mercado, tá? De tendência tardia. Vocês podem ver que claramente a linha mais verde escura, tá? Que é a linha positiva, a linha de curto prazo, ela está correndo abaixo das outras linhas, e isso faz com que seja considerado um mercado urso aqui, tá? Então aqui nessa tendência, quando a linha verde mais escura está lá embaixo, é tendência de queda. Porém, depois desse período turbulento de zona de acumulação, veja como essas três linhas, tanto de curto prazo, a de médio e a de longo prazo, elas se inverteram de posição. E o que eu mais gostei foi ver essa linha aqui, ó, essa linha mais fraca, que é a linha de longuíssimo prazo de 200 períodos, ela está por baixo das outras linhas, e isso faz com que eu acredite que agora está definitivamente em 2 ou 3 ou 4 semanas dando sinais de que pode acontecer a alta, né, uma tendência de urso, uma tendência bullish no preço da Cardano, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva nesse canal, compartilha com teus amigos, ativa o sininho para você receber a notificação dos vídeos. Eu agora vou terminar de gravar o vídeo do Bitcoin também, da análise técnica do Bitcoin. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, um abraço.